para vocês que acompanham o Trabalhador Agência de Notícia, e hoje é segunda-feira, um dos meus dias favoritos da semana, porque afinal de contas, dia de hoje, eu apresento juntamente com meu amigo, jornalista, apresentador de televisão, primeiro apresentador de televisão brasileiro, âncora de TV web, Heber Anacleto. Hoje é dia do que, Heber? Comunicação aberta, sejam bem-vindos. Comunicação aberta. Vocês vão estranhar um pouquinho, porque normalmente nesses dias é o Heber que apresenta a pauta. Mas eu pedi, porque ele pauta, ele produz, esse menino é multifacetas, então esse programa, como a gente desenhou em conjunto, mas partiu do sonho dele de fazer televisão, né? Ele tem mais liberdade editorial nesse do que eu só bato a última olhadinha ali e vamos que vamos, né, Heber? Exatamente. Mas eu pedi uma licença editorial a ele, como editora-chefe que sou, de trazer hoje um amigo que ele ainda não conhecia o trabalho, para que ele pudesse conhecer, que tem um trabalho que é referência não só no Brasil, mas também no mundo, né? Ele, em razão do trabalho que ele desenvolveu há muitos anos atrás, no movimento sindical, ele fez toda uma sensibilização ali na região onde ele reside, que é a região de Osasco, município de São Paulo, que tornou o município referência em termos de empregabilidade da pessoa com deficiência. E não é aquela empregabilidade, Heber, para cumprir cota, não. É uma empregabilidade efetiva, onde a pessoa com deficiência, assim como eu, ou como você também que possui uma deficiência, ou como eu que teoricamente não tenho, se é que não tenho mesmo, ela pode exercer plenamente qualquer atividade que ela queira se dispor e que ela tenha estudado, descapacitado para. Vou apresentar ele, tá bom, Heber? Daí a gente vai. Aí você vai poder já descascar as suas perguntinhas, que eu tô vendo que você tá aí. Faz assim com os dedinhos, né? Como é que você tá? Ansioso? Ansioso! O Heber tá ansioso pra perguntar. Quando o Heber vai fazer assim, esses dedinhos assim pra mim, faz de novo, Heber! Fazer esses dedinhos aí pra mim acelerados, assim, disfarçados, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo que ele tá querendo fazer pergunta. Ai, entreguei, Heber! Nossos códigos, olha aí que coisa. Entreguei! Então eu quero apresentar pra vocês, vai dar um bom dia pra vocês agora, o meu amigo, o Clemente, lá de Osasco, do Espaço da Cidadania. Bom dia, Clemente, bem-vindo! Bom dia, muito contente de estar aqui nesse programa com vocês. E dentre todas essas atividades que você já vem desenvolvendo, né, eu falei que achei importante contar um pouco da história do Clemente para as pessoas. Você não acha, Heber? Com certeza. Como tudo começou? Como tudo começou? Como é que o Clemente, metalúrgico, né, desde 78 aí dentro dos sindicatos, como o Clemente começou a esse olhar para a pessoa com deficiência? Um pouquinho da história antes da gente entrar. O que será que o Clemente trouxe para dividir com vocês? A pessoa com deficiência foi basicamente em 2001, né? Mas antes, sempre a gente já trabalhava a questão do preconceito em relação ao trabalhador acidentado na própria empresa, e quando ficava longo afastamento na Previdência Social, quando voltava de um processo de reabilitação, a empresa não queria essa pessoa de volta. Então, vamos dizer, sempre eu já vivi essa situação. Mas em 2001, eu tive a oportunidade de ser vereador no município de Osasco, fiz um projeto, apresentei um projeto de acessibilidade arquitetônica nos prédios públicos e de uso público. Foi aprovado aquilo rapidamente, né, após uma audiência pública que fizemos, mas aquilo permitiu a gente ter contato com pessoas, nós fizemos muitos debates na Câmara, fizemos muitos debates com pessoas, e aí caminhamos rapidamente para discutir inclusão social, num primeiro momento, e que aí a gente olhava a sociedade, urbanismo, né, acessibilidade, mas em seguida nós focamos, isso levou 4 meses, a olhar para o trabalho para a pessoa com deficiência. O mandato de vereador foi muito curto, não tenho mais interesse na política partidária, mas aquele trabalho mudou minha vida. Naquela época eu estava com 44 anos de idade, e minha vida mudou a partir daquele momento. Nós estamos já há 17 anos nessa questão, hoje eu estou com 61, né? Estamos já há 17 anos nesse tema, e aí fomos abrindo um debate dentro dos sindicatos, como os sindicatos se envolveram isso com a sociedade. No caso, o sindicato onde eu era dirigente, como ele se relacionava com outros sindicatos, com o Ministério do Trabalho local.
fomos fazer uma aproximação com as entidades que atuam com pessoas com deficiência. Eu imaginava, na época, que não adiantava nada, por exemplo, eu falar sobre deficiência visual, né? Ou convencer uma empresa a contratar um trabalhador com deficiência visual. Não. Naquela época já tinha acesso, contatos com Fundação Dorina Novil para Cegos, tivemos contato com Naramara. Eu vou conversar sobre deficiência intelectual. E esses locais, nós começamos a levar grupos de pessoas para visitar, né? Isso fizemos com entidades que atuam com pessoas com deficiência intelectual, com a PAI, com Pestalozzi, com gente com deficiência física, com a ACD, tinha aberto uma ACD em Osasco já no final do ano 2002. Então nós começamos a fazer com que as pessoas vivessem a experiência de conhecer quem trata com um tema específico de alguma deficiência, mas ouvir deles que era possível a pessoa estar ocupando qualquer trabalho. E aí depois começamos a olhar a escola. Temos um parceiro a 100 quilômetros dali, que é o Senai em Itu. A gente visita essa escola com grupos de pessoas há 15 anos, né? E lá derruba mitos e preconceitos em relação a professores, alunos com deficiência. E fomos fazendo uma construção social, envolvendo alguns públicos, mas muito com ações, com publicações, e isso tem se mantido aí até os dias de hoje. E ele está sendo bastante humilde, porque no meio sindical, quando a gente quer tratar algumas questões assim, não é que eles não tivessem interesse sobre a questão da pessoa com deficiência, mas como a gente conversava um pouco antes de começarmos a entrevista, é que eram tantas lutas, né? A luta para manter o trabalhador vivo, com qualidade, para que diminuísse os riscos de morte, que diminuísse os riscos de acidente no trabalho. Era a luta para que o trabalhador tivesse os direitos básicos, que tivesse o salário mínimo. Então a gente está falando de uma época que a gente está começando a viver de novo, porque já rasgaram nosso CLT, queimaram e jogaram fora, né? Mas a gente está falando de um tempo que a gente vai experimentar. A minha geração, eu achei que não viveria isso. Infelizmente, pelo jeito, a gente vai viver e vai deixar de herança. Olha que herança ruim. Eu recebi uma herança tão boa dos meus pais e agora eu vou deixar uma herança tão ruim para as minhas filhas se a gente não fizer nada a respeito, né? Então era um tempo, Weber, que faltava tudo. Sim. Né? Então como é que ia falar do deficiente se tinha naquela época, se até hoje se tem um olhar assistencialista, Weber? E nessa época, principalmente o deficiente visual, ele era muito programador, né? E era um programador com dificuldades, porque não tinha leitor de tela, ele sofria bastante, né? Esse tema era muito... Eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui, né, Clemente, mas é excluído, né, das mesas, eu acredito, nos sindicatos, nas empresas, né? Bom, e até hoje, por exemplo, quando a gente fala especificamente de deficiência visual, há um preconceito muito grande por desconhecimento. Tem um caso que é conhecido no Brasil inteiro, do primeiro juiz cego do país, que é o Dr. Ricardo Tadeu. Quando ele prestou o concurso público e passou nas provas, quando passou na prova e foi para as entrevistas, aqui como juiz trabalhista no estado de São Paulo, ele foi reprovado na entrevista, porque os desembargadores que estavam à frente do processo de entrevista dos candidatos achavam que uma pessoa cega não podia ser juiz, porque o juiz tinha que olhar o modo como as partes estavam se comportando. Como se ele não tivesse vários sentidos que fosse o ajudar a... O doutor Ricardo conta isso. Hoje ele foi aprovado, na época, me parece, em 4º lugar como procurador de justiça. Na verdade, é uma seleção nacional, né? E hoje é desembargador no Paraná. Ele está lá na Justiça do Trabalho do Paraná, um brilhante desembargador, e do ponto de vista de estudioso sobre o assunto, uma das pessoas que dá mais orgulho para o país, fora do país, enquanto é uma pessoa estudiosa do tema. E é cego, completou, terminou a sua cegueira total quando tinha 23 anos, tá? Fazendo a faculdade. Eu soube de um caso que até me assustou muito, acho que foi em 2008, de uma garota que era formada em finanças, que foi rejeitada por um recursos humanos porque ela usava uma cadeira elétrica, uma cadeira motorizada. Motorizada. E aí até disseram, ironizaram, então ela vai ter que usar a tomada que eu carrego meu celular, vou ter que prestar para ela carregar a cadeira, a bateria da cadeira.
foi reprovada no processo seletivo e ela era uma das primeiras a concorrer, porque ela veio de uma faculdade boa. Mas a falta de informação, né, de tato, de entender o mundo da pessoa com deficiência, leva a esses extremos. Né? E Heber, aí entra a questão do Clemente, desculpa ter te cortado. Aí entra a questão da falta de informação, que você, exatamente foi através da informação que transforma, que você promoveu todo esse trabalho lindo que a gente acompanha, que é referência hoje em Osasco, e que as experiências que vocês viveram lá, vocês estão compartilhando com o resto do Brasil, com o resto do mundo. Já podemos entrar nessa questão do livro? Podemos, Clemente? Então eu vou pedir para que o Ed dê um close aqui. Conta pra gente um pouquinho desse livro, Clemente. Bom, esse livro vai ser lançado. Na verdade, é uma pesquisa que a Organização Internacional do Trabalho fez, ela fez no ano de 2016, concluiu a pesquisa agora em maio desse ano, e vamos dizer, o texto ficou pronto nas versões da OIT, inglês, francês e espanhol, em julho, né, na segunda quinzena de julho desse ano. Na verdade, pela primeira vez na história da OIT, eles fizeram uma pesquisa para ver no mundo como o movimento sindical está atuando em relação a incluir as pessoas com deficiência no marco do trabalho decente. Então, como que é essa prática? Fizeram isso em pouco mais de 50 países. O material foi finalizado em maio e nós conseguimos a autorização para fazer a tradução para o português do Brasil, né, da pesquisa, e será lançado no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Mas vai ser lançado, então, num contexto que estarão presentes as pessoas que participaram de um encontro onde já se repercutiu a pesquisa, e nesse encontro que já saiu uma carta de compromisso do movimento sindical com o trabalho decente da pessoa com deficiência. Essa carta de compromisso, com seus pontos principais, será apresentada na quinta-feira, junto com o lançamento da pesquisa. Junto com o lançamento da pesquisa. Enquanto ele falava, a gente mostrava aqui, para quem está acompanhando o Protagonista da Justiça, inclusive os nossos telespectadores que são deficientes visual, a gente mostrava aqui a capa do livro da OIT, onde está escrito assim: Ação Sindical sobre o Trabalho Decente das Pessoas com Deficiência, um panorama mundial. Né? E também um convite para o lançamento da divulgação desse trabalho, que foi a contribuição do nosso brasileirinho, do nosso Clemente, dessa militância em prol dos direitos da pessoa com deficiência, não só em Osasco, mas no mundo inteiro, que convida vocês que queiram participar do lançamento disso. Vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que fica na rua Erasmo Braga, número 307, Presidente Altino, né, o bairro Presidente Altino em Osasco, é perto de trem, metrô? Perto da estação Osasco da CPTM. Dá para ir caminhando? Dá para ir caminhando da estação de Osasco CPTM. Está previsto para acontecer entre as 8h30 às 11 horas da manhã, no dia 21/9/2007, que é o dia, Clemente? Sim, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Quem participar vai receber uma cópia da pesquisa, né, para quem lê. Pessoa com deficiência visual recebe também, aí no formato que ela preferir, uma cópia em braille ou em MP3, ou a digitalizada para leitura no computador. E eu acho que tem pergunta aí do Heber. Tem pergunta, Heber? Clemente, é um assunto assim que com certeza a gente não vai conseguir expor aqui, né? Porque 20 minutos é... De 2001 que você entrou assumiu essa bandeira, até hoje. Eu sei que já está no livro aqui as pesquisas, mas o que mudou para um trabalho decente para a pessoa com deficiência no Brasil? Brasil. Em relação à entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, começou a ter uma maior presença, mas muito pequena ainda, porque a lei que obriga a contratação, que é chamada Lei de Cotas, completou 26 anos, e de cada 10 vagas disponíveis tem apenas 3 vagas ocupadas no Brasil. Né? Então, lá na região de Osasco, entre metalúrgicos, nós ultrapassamos os 100%.
Então veja-se que não é uma coisa do sindicato, é uma coisa das empresas. As empresas assumiram fazer contratações, muito, claro, tem outras que têm muita resistência ainda, mas nós superamos o previsto na lei e as empresas perceberam que isso é bom para elas. Muitas empresas perceberam que é bom para elas. O que barra as contratações? Mitos e preconceitos. Quais são os principais mitos e preconceitos existentes hoje? Não é lá naquela... Hoje, continua hoje. Com a tecnologia toda que temos. Tudo com tudo. Então, eu identifico 4 mitos, né, que nós estudamos aqui no Brasil. Primeiro mito é que a pessoa não tem gente com deficiência para ocupar as vagas oferecidas no mercado formal. Esse mito está derrubado, porque a lei de cotas cabe 1 milhão de pessoas e tem pelo menos 18 milhões de pessoas no país com deficiência com idade de trabalhar, né? Segundo mito, as pessoas com deficiência não estão preparadas não estão capacitadas para trabalhar. Então, quando abre vaga para fazer cursinho, ou inclusive dentro do sistema ESO, sempre fazendo cursinho de aprendizagem. Eu rio de nervoso. É uma indústria que tem que ser denunciada, tá? Mas há muitos envolvidos com interesse em torno disso. Tem que ser denunciado. Por quê? Porque no Brasil nós temos 10 milhões e 200 mil pessoas com deficiência com ensino superior completo. Só com ensino superior ensino superior completo e ensino médio. Só com ensino superior completo, nós temos 2 milhões e 800 mil pessoas. Como é que você vai dizer que elas não estão empregadas? Com ensino médio completo, 7 milhões e 400 mil pessoas. Ora, com esta escolaridade, com carteira registrada, os registros do Ministério do Trabalho mostram que tem menos de 270 mil pessoas com essa escolaridade. Ora, onde está a quer qualificação? dizer, tem 10 milhões de pessoas sobrando com ensino médio ou superior. Extremamente qualificadas. Aqui o Weber Anacleto prova disso, né? Agora, se for trabalhar, não está preparado, vai lá fazer cursinho, ganhar meio salário mínimo ou menos, e muitas vezes trocando essa vaga por a vaga do emprego formal que a lei prevê. E é o que eu tenho denunciado os últimos anos. Mas é o segundo caso assim. Quer dizer, então o quê? Não se enxerga a pessoa com deficiência ocupando cargos de decisão, cargos assim competitivos, que é um mito. O terceiro é a questão do BPC. Existe um benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas com deficiência extremamente pobres, né, cuja renda familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Então, há uma ideia de que quem recebe BPC não quer trabalhar. E as empresas também jogam isso. Olha, eu quero contratar umas pessoas que podiam trabalhar, recebem benefício do governo e não querem trabalhar. Nós desmontamos esse mito com uma pesquisa que é o seguinte: quantas pessoas recebem BPC no país, pessoas com deficiência? Né? Mais de 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas com deficiência têm ensino médio ou superior, médio ou mais? Nós temos mais de 100 mil pessoas. Mais de 122 mil pessoas. Quantas pessoas foram contratadas, inclusive até para fazer aprendizagem, depois de 2011, quando a lei permite que a pessoa com deficiência possa ir para o mercado de trabalho e voltar e suspender o benefício, ou ir para a aprendizagem sem perder o benefício? O que nós vimos? Na verdade, não chegou a 200 pessoas no Brasil num período de 3 anos, com mais de 122 mil pessoas que, vamos dizer, que teoricamente têm ensino superior, ensino médio ou mais. E o quarto, vamos dizer, o mito é o mito do risco. Eu não contrato a pessoa com deficiência porque o meu trabalho é perigoso para ela. Esse é um absurdo. Vocês acreditam que o Ed já tá me falando que já foi 1 minuto? Eu sabia que esse diálogo nosso hoje com o Clemente... Baixa aqui, yes! Não dá, é muito extenso. Sabia que... Eu não falei pra você que era muito pouco tempo? Tem que voltar. Né? Tem que voltar? Então, Clemente, tá? Uma última pergunta aqui. Sim, por favor. Com certeza, muitos telespectadores com deficiência estão muito com a pulga atrás da orelha. Qual a classe mais afetada entre os deficientes, Clemente? Os físicos, visuais, os intelectuais, na sua opinião? Mais afetado? Em termos estatísticos, mais excluído. Mais excluído para empresas.
pela sequência de, assim, os registros todos mostram, do Ministério do Trabalho, de RAIS e tal. Quem é o mais excluído, pessoas com deficiência intelectual e pessoas com múltiplas deficiências. Mas pela sequência de contratações, mais ou menos metade das contratações, gente com deficiência física, 25% das contratações, pessoas com deficiência auditiva, depois, em terceiro lugar, pessoas com deficiência visual, não as pessoas cegas totais, mas as pessoas com visão monocular ou pessoas com baixa visão. E depois, pela sequência, pessoas com deficiência intelectual e daí na pessoa com deficiência múltipla. Né? Que a múltipla são traços mesmo, de 1 ou 2% dos registros públicos nacionais, estaduais ou em qualquer cidade. Muita coisa, né, Rê, pra gente... Muita coisa. E antes de você fazer o fechamento, eu quero que o cliente faça um compromisso com a gente para a próxima pauta. Com certeza. Porque ele citou aqui, você se ateve ao fato de que ele citou aqui a questão dos riscos. A gente sempre está aqui trabalhando, inclusive no nosso quadro, às quintas-feiras, que é a parceria com a Fundacentro, a questão da saúde e segurança do trabalhador. E quando a gente fala, mesmo para os prevencionistas, que estão aí, os nossos anjos, beijo a todos os nossos anjos prevencionistas, sobre os riscos de trabalho, eu ainda escuto e ainda não tenho argumento suficiente, porque eu tenho que estudar mais ainda, mas na certa, Clemente pode me auxiliar nesse processo, de que os riscos são praticamente os mesmos. A gente a gente já tem experiências, Osasco é referência nisso, Osasco é pioneira nisso, de pessoas com deficiência trabalhando em situações que são consideradas de riscos, inclusive para quem não é deficiente, mas que estão lá sim trabalhando e com ações de prevencionistas sérias, com o compromisso da empresa com a saúde e segurança do todo, não só da pessoa com deficiência, elas exercem sim plenamente a função. Vamos fazer essa pauta aqui, Eber, com ele? Vamos intimar o Clemente? A gente convida ou a gente intima? Vamos intimar. Intimado! Tem que vir. E a gente convida o empresário para vir junto, para que ele testemunhe que é possível isso? O que você acha, Clemente? Podemos combinar? Acertar datas aí. Então eu já pedir agora que você primeiro passe para nós agora o seu contato para quem quer saber outras informações. O meu contato é no Sindicato Metalúrgicos de Osasco, no Espaço da Cidadania. Tem um e-mail, né? ecidadania@ecidadania.org.br. O telefone 11 3685 0915. Tem um site www.ecidadania.org.br. É uma ação voluntária. O Espaço da Cidadania não é uma empresa. Uma ação voluntária que tem uma rede de pessoas que... Foi até bom você falar que só fecha aqui também, que essas aqui foram empresas, eu já ia me esquecendo, e a gente tem que valorizar sempre as empresas que são espelhos afirmativos da sociedade. Então, quem está visualizando, viu, Weber, nesse momento, está vendo a contracapa do livro, mas vocês podem ter essa informação em MP3, em Braille, em PDF, tá tudo lá para quem quiser saber mais, entrando em contato com o pessoal do Espaço da Cidadania. Eu agradeço a todos por essa participação, com o Clemente intimado a voltar, convidado a voltar. Eber? Muito bom. E acho que vamos reforçar só o dia do lançamento do livro, dia 21 de setembro. Agora, dia 21 de setembro, que é o dia? Da luta da pessoa... Da luta da inclusão da pessoa com deficiência, até me enrolei aqui. Vamos abraçar essa causa. Exatamente. E o endereço? Eu vou repetir o endereço. Na rua Erasmo Barga, número 307, bairro de Presidente Altino, no município de Osasco, São Paulo, bem próximo à estação de trem de Osasco. Você desce lá na estação de trem de Osasco, pergunta, todo mundo vai te orientar, dá para ir caminhando até lá. Das 8h30 às 11h. Só um detalhe. Por que vai ser em Osasco? Podia ser em qualquer lugar. Mas foi um compromisso dos organizadores. Porque no dia que o livro começou a rodar, uma pessoa que ajudou a fazer morreu sem ver o resultado. E aí, em homenagem a essa pessoa... Que é de município de Osasco? É uma voluntária do trabalho. Então, em homenagem a ela, os organizadores... concordaram que a gente fizesse o lançamento lá, onde está mais próximo do pessoal dela. Que era voluntária. Mas pelo trabalho referência lá também já mereceria, Com né? certeza. Agradecemos muito ao Eterno por essa oportunidade e a você que esteve aqui com a gente pela preferência na audiência. Até o próximo Comunicação Aberta.